Guerreiro é apelido, né? Guerreiro veio aí na jornada de tudo, então ele é um apelido. E ele faz muito jus à história de tudo que Deus fez na minha vida. Mas, cara, é engraçado porque eu venho de uma cidadezinha de 3 mil habitantes. Caramba. Hoje eu moro num condomínio que tem mais população do que a cidade que eu nasci. Gente! Interiorzão do Paraná, quase na fronteira lá com a Argentina. Sabe a tríplice fronteira? Sim. Então eu venho de lá e... Qual o nome da cidade? Cruzeiro do Iguaçu. Olha aí, galera de Cruzeiro do Iguaçu. Manda Manda aí no se tiver chat. alguém, velho. gente. 2 vizinhos, sudoeste do Paraná. Sudoeste é conhecido como a Rússia brasileira. Nossa, que Tipo assim, é o nível dos caras... O cara foi assaltar um carro forte com uma bazuca. Meu Deus! O cara tem que ser guerreiro mesmo pra nascer lá, né? É muito louco, né? Assim, cara, só sai louco de lá. Que doideira. E eu sou mais um louco que sai de lá. Mas é muito legal. E a minha mãe nasceu num distrito dessa cidade gigante. Imagina o que é num distrito de um lugar assim, né? E a minha mãe veio para São Paulo há 30 anos atrás. Então eu cresci com os meus avós lá até os meus 17. E aquela história, né, de 80% dos lares brasileiros sem um pai. Então, aos 17 anos eu vim para São Paulo. E aí foi onde a história do guerreiro começou, né? Lá no interior do Paraná, a vida interior ela é fácil, porque você está no interior, você tem acesso limitado a coisas, mas você tem acesso a muitas outras coisas que uma cidade grande não te permite. Então, eu tive uma infância incrível, pescava todo dia, saía para caçar, aquela história do coração selvagem, sabe? Eu vivi aquilo com meu avô. Doideira. Era muito legal, não tinha tempo para ter falta de um pai. Minha mãe, muito guerreira, ela ia 2, 3 vezes por semana, quem dera, por ano visitar a gente. Mas eu vim para São Paulo com 17 anos para educação física já direto. Caramba. Então você já tinha esse sonho? Cara, o esporte está na minha vida desde os 5 anos de idade. Então, minha mãe me incluiu muito cedo nisso. Acho que ela teve uma visão muito clara de que eu precisava daquilo para não me perder na vida, assim, sabe? Então... E é uma ferramenta mesmo. Muito. Na verdade, minha mãe me incluiu no esporte, me incluiu no teatro, tudo isso que já trazia um pouco de desenvolvimento pessoal, ela já me colocou muito cedo, assim, na área da luta e tudo isso. Então, eu vim para São Paulo com 17 anos, já com faculdade. E muito engraçado que eu prestei vestibular no domingo e na segunda-feira é meu aniversário. Que era, eu fiz o vestibular no 1º de outubro, 2 de outubro era meu aniversário. Ela falou, se você passar, eu te dou um Jordan de presente. Nossa. Só que, cara, eu sou filho de empregada doméstica. Então, assim, nossa vida sempre foi contadinho ali na raspa do tacho para as coisas acontecerem. E, pô, você tem um Jordan, tipo assim... E eu muito maduro, eu lembro que eu ia jogar bola na rua com esse Jordan. Se eu soubesse, né, o valor daquilo. Mas então passou na faculdade? Passei, Ganhou cara. o Jordan. Ganhei. Eu passei bem, fui bem, assim, no vestibular. Sempre gostei muito de estudar. E, na verdade, eu tinha acordos com a minha mãe, né? Minha mãe nunca encostou em mim, mas, tipo assim... Cara, se eu receber uma reclamação da tua escola, o bicho vai pegar pro teu lado. E, assim, o bicho pegava, você não vai ter mesada, você não vai poder ir pra viagem da competição X. Então, minha mãe sempre controlou na agenda as coisas ali. E foi muito bom pra moldar um pouco do meu caráter também, né? Mas aí, vim pra São Paulo. Então, cara, imagina você com 17 anos morando num lugar de 3 mil pessoas, aí você vem pra isso aqui, essa loucura... E faculdade, comecei a conhecer pessoas, comecei a trabalhar muito cedo. Então, eu tô há 16 anos no ramo, né? Cara, são 16 anos trabalhando com isso. E eu lembro, meu primeiro ano em São Paulo foi incrível, cara. Foi tipo assim, vivi grandes experiências de conhecer tudo. Mas, ali foi onde a falta de identidade e falta de paternidade começou a atacar a minha vida. Sim. Né? Eu venho de uma família onde a minha família ela é dona de terreiro de candomblé. Caramba. Então, a nossa orientação espiritual era essa. Desde os meus 13, 14 anos de idade foi onde eu comecei a ter uma maturidade espiritual em relação a isso. Então, quando eu vim para São Paulo, a gente começou a mergulhar muito forte nessas coisas. E eu lembro cara, nosso sábado à noite, o programa era esse. Então, eu tinha que dividir minhas baladas entre quinta, sexta e domingo, porque sábado
era o dia fixo ali, da gente ir pro terreiro, essas coisas. Só que foi uma temporada onde, dos meus 18 em diante, foi onde eu comecei a me perder na vida, assim, porque conheci a noite e comecei a andar com pessoas que proporcionavam uma noitada daquelas. E, cara, quando você não tem uma orientação, você vai, né? Você começa a descobrir, você começa a mergulhar, e eu comecei a ir fundo nisso. Então eu tive aí mais ou menos 3 a 4 anos de decadência na minha vida. Foi bem pesado, assim, porque eu não tinha intimidade com a minha mãe para conversar sobre essas coisas. Eu não tinha uma referência masculina para falar sobre isso. Meu pai, eu tive 2 encontros. Um, quando eu falei, pai, legal te conhecer, te perdoo pelo que aconteceu. E o outro encontro foi quando eu fechei o caixão dele. Então, cara, como assim? Como que eu lido? Tipo, começa a acontecer relacionamentos amorosos, como é que eu lido com isso? Tô usando droga, quem que vai me pôr o limite? Sim, total. Né? Só que, em contrapartida, cara, era uma essência minha fazer tudo que era esperado que eu fizesse. Então, eu já era estagiário na minha área, cara, tipo, entrega, incrível, excelente. Estudante, cara, era surpreendente. Eu era aquele cara chato que ia super bem na escola, mas tirava onda com todo mundo, então assim, eu não precisava estudar. Era bizarro. Mas isso foi moldando alguns traumas na minha vida, né? Então, até os meus 21, foram experiências bem marcantes, assim, de relacionamentos amorosos, de situação de aborto, de situação de, tipo, Satanás usar o meu maior propósito para me deixar ali do ladinho, mas fora daquilo que Deus estava me chamando. Foram experiências... Minha mãe brinca que Deus tinha uma visão tão clara para o meu futuro que o próprio Satanás falava que algumas coisas não podiam acontecer na minha vida. São histórias interessantes que a gente estava no terreiro e eu ia incorporar e a mãe de santo não deixava. A entidade que estava nela não deixava, porque falava, esse aí eu não posso. Caramba. Doideira. Minha mãe conta alguns relatos, né, porque eu não estava 100% lúcido, e ela fala de vários episódios que... E eu sempre tive a paixão pelo sobrenatural. E, cara, é muito sobrenatural. E então, minha mãe falava assim, quando você ia incorporar, alguém vinha e interferia. Tanto que a minha história de vir para Jesus, ela vem justamente numa frase de uma entidade que fala assim, no meio de um processo meu de incorporação, fala assim, ele é muito novo para entrar nisso. E se ele der esse espaço, depois eles não vão sair dele. Cara, se você é pai, né, você está aí almejando ser pai. Você escuta alguém falando isso pro seu filho, você vai se preocupar. Caramba. E minha mãe se preocupou, e aí eu tinha um único tio evangélico na família. A ovelha negra, né? Aquela história. Só que ele era o cara que, tipo, intercedia pela gente. E minha mãe chamou ele para um jantar. E a história começa com Jesus nesse jantar, porque na noite que eu possuído, eu ia matar minha mãe. Então, é uma história longa, estou encurtando aqui na noite. Tá possuído. Você ia matar sua mãe. E começou uma história na mesa que eu comecei... as pessoas acham que elas estão iradas. Eu sei o que estava dentro de mim naquele momento. Realmente sendo opresso. Opresso e eu acho que possesso ali naquele momento. Com certeza. E naquele momento, cara, em fração de segundos, o meu tio falou, você precisa de Deus na sua vida. E, cara, minha mão, tipo... a gente tava na mesa de jantar, minha mãe tava de um lado, meu tio tava na frente, assim. E, cara, eu tava com a minha mão firme pra dar uma punhalada nela. Nossa. Minha mão amoleceu. Foi doido. E na sequência ele falou, você não tem mais brilho de criança nos teus olhos. E naquele momento eu tive um encontro com o Espírito Santo. Quantos anos? Eu tava com 21 anos.